Estamos de volta, Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre a Bíblia ser a guia e o manual de tudo. Ela tem respostas para tudo? Tem. Ela trabalha com princípios e a partir de princípios você chega a qualquer resposta que você queira chegar. Agora, você quer chegar numa resposta, numa decisão, às vezes é muito difícil. As pessoas se isentam porque é mais fácil o pastor tomar a decisão por mim, porque ele conhece mais a Bíblia, Deus fala com ele e também se der errado no fim das contas, a culpa é do pastor. Isso acontece, né, pastor? Com certeza. Um exemplo clássico é aquela criança que fica na igreja fazendo uma bagunça, algazarra, e a mãe está vendo e não faz nada, né? E chega um momento que ela diz, olha, eu vou falar com o pastor por causa dessa bagunça que está fazendo. Quer dizer, ela joga para cima do pastor uma responsabilidade que é dela de educar, disciplinar. E abrir um parênteses nisso aí, pastor. Uma vez o pastor Luciano, ele vem de vez em quando aqui na Antenados Geral, ele falou um testemunho desse incrível, que eu tenho que corroborar porque tem a ver com isso. Ele falou, André, sempre quando acaba o culto, acaba isso aqui, eu faço uma fila e eu vou ungindo as pessoas, vou orando por elas, vou abraçando, e forma uma fila muito grande, né? Aí eu vi assim uma moça com a filhinha pequenininha, a menina com cara fechado, não querendo ficar na fila, ela puxando, não sei o quê. Aí veio todo mundo, orei, quando chegou ela, e aí minha filha, o que você precisa? Quer que ore, não sei o quê? Não, pastor, fala para ela, fala que ela tem que comer, pastor, que ela não quer almoçar e nem jantar, pastor. Fala para ela, pastor, que ela tem que comer. Ele falou assim, André, eu tenho que lidar com isso. Às vezes a isenção da mãe ou da autoridade paterna em casa é cobrada do pastor. Por achar que ele sabe tudo, né? Ele vai resolver tudo. Mas trazendo um pouco à tona a palavra da pastora Selma, quando ela disse que a pessoa, aquela mãe, né, que mandou a filha falar com ela, e ela trouxe uma resposta para a mãe diferente daquilo que ela falou, e que ela demonstrou que a mãe, né, estava trazendo à memória algumas incertezas, né, lá do seu passado, enfim. Que isso corrobora, né, para aquela posição que foi bem dita aqui, de que o pastor, às vezes, precisa passar a incumbência de algumas questões para os profissionais da área, que sabem, que vão saber lidar com aquilo, né? Há questões, às vezes, que o pastor assume, por exemplo, de obra, aqui tem um engenheiro, né? Engenheiro? Hoje não mais. Né? Não mais, né? Mas que se aventura a querer fazer a obra da igreja, né? Ele não ele tem que passar isso para o engenheiro, para a pessoa responsável vai fazer isso. Exatamente, né? pastor. Então, o senhor vê que foi o grande erro de Saul, né? Que mostra ali, quando a gente vê que ele foi exercer a função, que foi da onde sacerdote, de sacerdote, quando ele tinha que exercer a função apenas de governo, de rei. Então, nós temos que aprender a lidar, e a Bíblia ensina isso também, né? Cada um na sua função pastoral, cada um na sua função que foi colocado, exercendo e sabendo ser dirigido pelo manual, pela palavra de Deus. Porque assim vai todo mundo trabalhar bem, numa harmonia, e nós vamos conseguir chegar a um consenso. Agora, isto dentro da igreja de paz, querer transferir, sabe, essa função para pastores está cheio, né? E maridos também, né? Que bem rapidinho, para o causa do tempo, é um pastor muito conhecido nosso, lá de Belo Horizonte, pastor Jeremias, da Terceira Igreja, foi um casal estar com ele, porque eles estavam cheios de dívida, a mulher, ele vendeu o carro para pagar a dívida, e a mulher gastou o dinheiro. E ele, pastor, o senhor tem que falar com ela, tem que resolver com ela isso, olha o que ela fez, o que ela fez, e aí eu vou matar essa mulher. Não, calma, não é assim. Aí contou, ela gastou todo o dinheiro todo, aí o pastor disse, meu filho, pode sair que quem vai matar sou eu. uma piadinha que ele fez, mas é isso que muitas das vezes acontece. Leva um problema, né? Quando a Bíblia diz, marido, amai vossas esposas, né? Mulheres, sejam submissas. O que é isso? É um equilíbrio. Vamos conversar, vamos tentar solucionar, vamos tentar ouvir um ao outro. Se não estamos conseguindo, vamos a um pastor. O pastor olhou, detectou, olha, eu sei que o meu limite é aqui, vai a um profissional, porque a Bíblia mostra isso tudo. Por que Jesus não mandou um profeta ir lá tirar Elias de dentro da caverna? Por quê? Porque o Elias estava precisando, era de um terapeuta, de alguém que pudesse ouvi-lo. Né? Então, ali a Bíblia diz, tem momento que eu tenho que saber que se sou eu que tenho que te ouvir, sou eu que tenho que te tratar ou não. Se esse é o conselho ideal para você ou se não é. Por que o Senhor disse para Josué, olha, medita dia e noite na minha palavra. Não foi em vão.
Se você quer fazer o teu povo, a tua casa, entrar na terra prometida, então a palavra está aí, ó, medita nela, que você vai saber os passos certinho de como entrar nessa terra, não perdê-la e nem se desviar. E o grande problema é que ler a Bíblia é cansativo, o povo dorme, a Bíblia cai no chão. Ninguém quer. Então, hoje é aquilo que você falou, o áudio, né? Pega as fitas, coloca lá o CD, lá o DVD, vê, ouve tudo, acabou. Aí você pergunta, o que foi que o pastor pregou mesmo? Olha, foi tremendo a palavra do pastor. Caramba, foi tremendo. Sim, mas qual foi a palavra? Não, foi tremendo, tremendo. Mas o que foi tremendo, meu irmão? Mistério. O que mudou na tua vida? Aí esquece daquilo, Pastora tem Selma, que mudar. Só corroborando um pouquinho a sua palavra, e aqui para as igrejas também, não sei como funcionam as igrejas daqui, mas a escola bíblica dominical. Ensino da palavra. Ensino da palavra. Eu louvo a Deus porque lá em Moça Bonita, nossa juventude está acordando, não, né? Está retornando a esse desejo de aprender mais da palavra com pessoas simples. Com pessoas simples. Nós precisamos resgatar esse desejo do povo de Deus, buscar o conhecimento da Bíblia, não somente em congressos, mas também ali junto com um grupo da sua igreja, trocando experiências, porque ali Deus fala também com a gente, de forma simples. E a gente vai conhecer, né, um pouco mais da palavra e a gente vai ter mais convicção nas decisões que vamos tomar, corroborado pela palavra de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor e para vocês, para todos. A Bíblia ainda é a mesma de folha, papel, ou é Bíblia online que está na mão? Também. Tem várias, né? Hoje tem também. É o formato que é diferente. Não, olha só, eu fico preocupada. Eu estou confiscando o celular dos jovens, dos adolescentes, dentro da igreja. Eu mudo a senha toda hora dentro da igreja, porque eu não sei, porque eles estão lá online, aí de repente aparece lá mensagem, eles desconectam a Bíblia e vai na mensagem. Aí eu estou vendo dedinho, eu digo, não está escrevendo a mensagem, porque está rindo. Então não é a mensagem. Mas tem partes engraçadas na Bíblia, estou lendo aqui uma parte engraçada. A gente tem que saber trabalhar com isso, né? Deixa eu contar um negócio. É época. Daqui a pouco, tem 5 minutos ainda nesse bloco, daqui a pouco vai para o último bloco, e eu preciso de tempo, acho, para a gente debater um pouco sobre isso. Quando nós entendemos, e nós já respondemos aqui que a Bíblia tem sim resposta para tudo, cria-se uma imagem que, então, o local onde se cultua e lê a palavra e se aprende da palavra é na igreja. Então, a igreja é o local que eu tenho respostas para tudo mesmo. E você cria um pouco da igreja meio que um local para responder todas as perguntas. E aí eu vou em algumas áreas. Deixa eu entrar um pouco na área financeira. Então, você começa a dizer que, bem, como na Bíblia fala sobre finanças e tem resposta para finanças, então a igreja é o local para falar de finanças? Sim. Vamos fazer campanha de finanças? Amém. Só que tem muitas coisas de finanças e assim, a Bíblia ela fala de coisas espirituais do lado financeiro e de coisas que não são espirituais do lado financeiro. Só que quando você aborda isso dentro de uma igreja, tudo se torna espiritual. Então, as pessoas, por exemplo, estou ruim de dinheiro, vou para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o local de dinheiro, se fala dinheiro já que ela tem resposta para tudo. Eu quero levantar um pouco essa preocupação, às vezes, da gente entender que como a Bíblia tem resposta para tudo, será que a igreja, o local do culto, ele é o local para a resposta para tudo? Porque é engraçado. A gente tem uma tendência, vai espiritualizar, tá vendo? É o devorador, então faça isso, faça um compromisso. É problema de fidelidade com Deus, é problema de dízimo e oferta. E assim, claro, mas assim, 70% dos problemas financeiros do mundo hoje é muito simples a gente resolver. E eu vou dar agora para você a resposta. Se você quer a resposta, você está gastando mais do que você ganha. Isso aí já resolveu 80% dos problemas. Agora vamos entrar, está na igreja? Problema de fidelidade com Deus, de plantio, a gente vai entrar um pouco nisso. Eu tenho preocupação. Por quê? Porque, tendo resposta para tudo, nós entendemos, às vezes, os pastores pensam que eles também têm pleno conhecimento das áreas científicas de conhecimento. Então, poxa, eu sei de finança, eu posso falar sobre finança, eu sei falar sobre crises familiares e de alma, e às vezes, e eu sei que a Bíblia fala sobre psicologia e está lá tudo, só que a área de psicologia em si é um campo, gente, tão vasto que até hoje os próprios psicólogos, as pessoas daqui que estudam, não tem que estudar e aprender. E eu tenho medo quando pastores e pessoas que detêm conhecimento bíblico começam a querer se aventurar. Por que eu digo se aventurar? Porque eu acho que o pastor deve procurar esse tipo de ensinamento, né?
estudar psicologia, aprender, porque acho que isso corrobora com o ensinamento. Mas quando ele pega o ensinamento, às vezes, bíblico de teologia e quer começar a mexer em áreas sentimentais, isso eu acho muito complicado. Eu quero ouvir um pouco dos pastores quando mistura-se o espiritual com as áreas de conhecimento. O pastor acha que tem a resposta para isso, pastor Everson. André, o que a gente estava falando aqui em off, Deus não despreza as áreas de conhecimento. Até porque Deus inspira tudo, né? Deus é o criador de tudo, Ele é o criador do homem, da sabedoria, de tudo. Então, assim, a gente entra num critério muito complicado quando a nossa base de conhecimento não nos respalda a interferir em determinada área e a gente... Diz que é espiritual, é Deus. Pelo fato de ter uma posição, a gente quer assumir o controle de uma situação que a gente não consegue. A gente sabe que uma pessoa que é aplicada na área de finança, você vai criar uma problemática para ela, aquele cara vai resolver. E às vezes um pastor que está ali, ele tem a sabedoria, mas ele não consegue resolver. Pastor, eu estou com um problema na minha empresa. Querido, eu não tenho conhecimento na área de economia. Eu não tenho como te dizer como é que você vai resolver o seu problema na sua empresa. Você falou, de repente pode estar relacionado à questão espiritual. O que é espiritual a gente vai tratar. Mas às vezes é um problema de sabedoria na área de finanças, na área de economia. Não é só você dar uma oferta fiel e lá você não está sabendo administrar. Você tem que fazer os 7 dias da campanha tal, colocar R$1.000 aqui que você vai avançar, vai prosperar. Então, assim, a gente, na verdade, está criando uma geração dependente de uma estrutura pastoral, mas só que essa dependência não está gerando resultado na vida daquela pessoa. Na verdade, a gente está guiando uma geração para uma cegueira espiritual, porque nós estamos... Às vezes até uma frustração, porque o problema administrativo não vai resolver o administrativo e ela vai continuar ofertando e não vai resolver lá. Então, poxa, eu estou ofertando, não está dando certo, mas então... vai afetar a espiritualidade dela. Olha só, desde Gênesis, pastor Heber, vê se eu concordo comigo, desde Gênesis, o Senhor fala bem claro como você ser próspero financeiramente. E eu entendo que prosperidade é não ter falta de nada. Seja em que nível que você tiver, não faltou, você é um homem próspero. Então veja aqui 2 princípios que eu vejo na Bíblia. Primeiro é o de saber dar, semear e devolver aquilo que é seu. Foi o que Abraão começou após o chamado. Ele deu o dízimo, ele semeou na sua caminhada. E o segundo está em José, saber administrar. E o próprio faraó, ele poderia ter sido altamente um homem ali orgulhoso, porque isso fazia parte da estrutura dele, da dinâmica dele, o patamar que ele estava, mas ele reconheceu uma capacidade de administração em José, qual ele não via nele e nem ninguém do seu governo. Isto é um exemplo para nós. Nós temos que aprender também, muitas das vezes, com aqueles que Deus está colocando diante de nós, que às vezes o cara nem é crente, mas ele usa princípios que estão na Bíblia. Com certeza, mas é isso. Na Bíblia. E Faraó foi altamente inteligente. Ele usou um homem que tinha visão administrativa. Então, os 2 princípios para vencer crise financeira, primeiro é conhecer a lei da semeadura, não a lei da troca. E o segundo é a lei da boa administração, saber armazenar para o tempo das crises. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Quando tem resposta para tudo, a Bíblia tem. Então, os pastores da igreja têm resposta para tudo, para dinheiro, para finança, para problema sentimental das pessoas? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente responde tudo isso. Não sai daí, o Antenados volta já já. Você está